bem. Em relação às substituições primeiro, também tirei o João Pedro no intervalo. O João Pedro levou o cartão amarelo e o Igor. Então nós estávamos com 2 atletas com cartão amarelo. E o Igor, a todo instante, brigando demais pela bola. E se vocês notarem ou pegar e ver o jogo novamente, vocês vão ver que anteriormente, no campo defensivo, o Igor foi e discutiu com o árbitro numa bola em que ele disputou e o árbitro não deu a falta. E quando eu tirei ele, tomei a decisão de tirar, foi numa bola de disputa, aonde lá no meio, pelo lado esquerdo, nós atacando, ele disputou a bola e ele reclamou com a arbitragem. Naquele instante eu já fiquei com medo e arrependido de não ter tirado antes, que eu não queria perdê-lo pela expulsão. E aí, por isso, eu tirei o João Pedro, também não estava mal na partida, mas o Riquelme também tinha uma característica de que eu queria, que nós estávamos vencendo por 1-0, e com a velocidade e os dribles característica dele, poderíamos fazer o segundo. E o Igor foi essa situação. E o Luiz Fernando, no intervalo, ele me disse que estava pesando demais a perna do lado direito. Eu falei, então vamos tirar já. Daí ele falou, não, queria continuar. Só que a hora que inicia o jogo, ele perde uma bola, perde outra, vi que estava sem força, também não quis desgastá-lo. Então por isso que eu tirei na partida. As substituições nesse momento do Igor, não me lembro 18 minutos quanto estava, o América estava atacando demais. Nós não conseguíamos sair de trás. Então a entrada do Wellington Reis era para continuarmos com 3 na frente. Riquelme, Bruno Leite e o Alisson. E nós formarmos com trinca de volante, mas saindo mais. Porque nós estávamos perdendo toda a segunda bola, ela caía no meio campo, onde estava faltando atleta nosso. Então as substituições foram elas. Sobre o jogo, foi um jogo talvez não tão bonito ao torcedor, não tão expressivo, não tão com chance de gol dos dois lados, 2 gols de bola parada. Foi o que o campo e principalmente a situação do clássico ofereceu. E nós tivemos algumas oportunidades no segundo tempo em que nós não definimos em gol. A principal do Bruno Leite de cabeça, ela passou muito próximo, né? Nós poderíamos ter definido 2-1 ali, mas no geral o empate para nós nos beneficiou, continuando na liderança. Somos líder do grupo, temos mais 2 rodadas em casa, então a possibilidade de nós mantermos a liderança ela é grande, ela existe e ela é muito boa. E no ano todo, em relação a clássicos, o ABC não teve nenhuma derrota, então ele não perde. O empate nos mantém na liderança, mantém para esse ano uma história de não ter sido derrotado pelo América. Hoje a atuação do ABC foi um pouco incomum, né? Sobretudo o ABC do Fabrício. Ele joga em casa, principalmente, uma equipe muito ofensiva, ataca muito bem, muitas oportunidades, e hoje foi um pouco diferente isso, até teve as melhores oportunidades que o Matheus Alves fez hoje, defesas durante a partida, tanto no primeiro como no segundo tempo. Queria saber do senhor, o que o senhor atribui, né, essa atuação diferente hoje do ABC nesse clássico. No primeiro tempo, Matheus fez uma defesa, que foi um chute, 2 defesas, um chute cruzado pelo lado direito, onde ele defendeu, depois o Geilson chegou, e depois o Galvão de fora da área, no canto, a bola ia até para fora, mas ele defendeu bem, foram as 2 defesas dele. E nós tivemos, se eu não me engano, 8 bolas paradas entre escanteios e as faltas, e eles não tiveram nenhuma. Eles tiveram 3 escanteios do lado esquerdo, do lado do Lucas Marques, do lado direito nosso, nenhum do outro lado, nenhuma bola parada e nenhuma falta. Então eles não tiveram perigo nenhum no primeiro tempo, o América. No segundo tempo aí sim, aí eles nos pressionaram, todas as bolas passávamos do meio campo, nós não conseguimos jogar, por isso as minhas substituições. E na hora do gol, eu fiquei muito chateado pela falta que nós fizemos, que ele estava de costas, não era para fazer falta, desnecessário uma falta daquela. E na hora que os 3 estão entrando, o Wellington entra, o tanque, né, entra e acaba fazendo o gol. E nós estávamos marcando, eu vi agora o gol, por isso que eu estou claro na minha mente para falar com vocês. Acabei de ver isso em televisão grande. Então a maneira que tomou o gol ali, eu vi os atletas discutindo um com o outro, na maneira da marcação que falhou, porque ele cabeceou livre. Então, acho assim, nós não jogamos o que vinha jogando, mas não jogamos mal. E nem deixamos o América jogar. Não vejo o América superior no jogo de hoje, vejo um jogo truncado e um jogo que eu acredito ali que para o torcedor, aquele que gosta, não foi legal, mas a vantagem ficou para a ABC. Boa noite. Queria saber se surpreendeu a escalação do América com 3 volantes hoje,
O Ranieri escalou o Jaguar, Copete e também o Balotelli. E a outra pergunta que eu tenho é sobre a arbitragem do Ricardo Goulart. Te incomodou a condução do Ricardo Goulart hoje, na partida contra o América? Me incomodou muito. A arbitragem do árbitro, muito. Eu acho que em todas as situações, principalmente no primeiro tempo, as maneiras que foram feitas as faltas, e foram muitas, eu não tenho número para falar para vocês aqui, mas ele não deu nenhum cartão amarelo. Ali ele está sendo favorável a quem está fazendo as faltas. Então, eu acho que ele pecou em não pôr uma disciplina maior. Essa para lá. Ele beneficiou o infrator. Nesses momentos eu não gostei, falei isso no intervalo, falei com o quarto árbitro e falei com o Bandeira que estava do meu lado. E em relação, qual outra pergunta? Aos 3 volantes que o Ranieri Não estranhei não. Porque desde quando cheguei ele sempre estava jogando com 3, né? Com o Júdice, com o Copete e com o Aruá. Eu só estranhei a entrada do Galvão e não do Cassiano. Isso eu estranhei. Mas depois, quando no intervalo ele já pôs o Cassiano tudo, ele voltou normal, Tadei no meio, né? Tirou um volante, jogou com 2. Mas o início não, eu imaginava que era aquela escalação mesmo. Professor, boa noite. Sobre o potencial emotivo do jogo de hoje e também do estádio Maria Lamas Parache, quando você volta a jogar aqui. Fica também um pouco do técnico Vaguinho Dias, querendo jogar mais partidas em casa, aqui no estádio Maria Lamas Parache, inclusive essa decisão da próxima quarta-feira? O campo, ele, para esse momento que nós estamos enfrentando, ele se torna pesado para o nosso time. Faz muitas semanas que nós estamos jogando 2 jogos por semana, de quarta e domingo. E como nós jogamos com 2 atletas a menos, nós corremos demais na viagem, nós só chegamos aqui na quinta-feira, nós tivemos sexta para descansar e sábado para fazer um recreativo. A equipe no segundo tempo, até dito isso, eu falei das substituições, que nós não conseguimos chegar no meio campo. E depois, na hora que terminou, o Edson, capitão, falou, olha, estou com a perna totalmente cansada, inchada, estava muito pesado o campo hoje. Foi muito difícil. E nosso time está sentindo muito. Essa maneira que nós jogamos, nós estamos sentindo de jogar aqui. Então, a preferência hoje, sim, da maneira que nós estamos, é de jogar na arena. Boa noite, Vaguinho. Apesar da não vitória aqui no Casqueirão, o senhor bem ressaltou, o ABC não foi derrotado pelo América nessa temporada 2026 e continua na primeira colocação do grupo A8. Qual a importância desse jogo para a confiança da equipe no restante da temporada 2026, depois de um placar indigesto no meio da semana? Você fez uma pergunta que eu ia comentar. Você toma uma goleada e depois perde um clássico e joga novamente com uma equipe de Série A na quarta, poderia ser muito difícil, uma sequência de derrotas, né? E principalmente perder um clássico. Então não perda hoje e manter a liderança, importantíssimo. Emocional, maneira dos atletas estarem, maneira que foi no vestiário agora. Então não ter perdido hoje, mantido na liderança para situações e assim, o que vem pela frente foi muito bom.